Oi, gente, professora Vanessa aqui falando. Então, vamos dar continuidade ao nosso entendimento sobre o método da equivalência patrimonial. A gente viu que o método da equivalência patrimonial, se ele for obrigatório em investimentos permanentes, se ele for obrigatório, a gente vai utilizá-lo e não utilizar o custo. Ele vai ser obrigatório, a gente viu os casos, especialmente identificar o caso de coligada e controlada. E a gente viu brevemente o que significa o método da equivalência patrimonial. Significa que o investimento ele vai ter uma forte relação com o PL da investida. Aqui, investidora. Por isso que equivalência patrimonial. Esse investimento ele sempre vai refletir o que está acontecendo no PL da investida. Então vamos ver o que acontece, por exemplo, quando a investida ela tem um lucro. Então, o que acontece com o PL da investida se ela tem um lucro? Suponha que a investida tem um PL de 10 mil e teve um lucro de 1.000. O que acontece com o PL dela? O PL dela vai para 11 mil, certo? Certo. PL. Logo, o que vai acontecer com o investimento? O investimento ele vai subir também. O percentual de vezes que tem esse investimento de R$1.000. Ou seja, se a empresa ela tem 100% da investida, então, inicialmente foi reconhecido o investimento de 10 mil, bancos, né? Sei lá, talvez. E no momento que houve um lucro de 1.000 da investida, a gente vai ter que registrar esse lucro. A gente vai registrar como? A gente vai debitar o próprio investimento, porque esse investimento ele precisa refletir o patrimônio da nossa investida. Então, a gente vai debitar o investimento 1.000 e a gente vai creditar uma continha que a gente vai aprender agora, que se chama resultado de equivalência patrimonial. Resultado de equivalência patrimonial. Essa conta ela pode ser creditada ou debitada. Por quê? Se a gente acredita, a gente está dizendo que houve um ganho, vai aumentar o nosso resultado. E se a gente debitar, houve algum tipo de perda, certo? Certo. Nesse caso, como foi um lucro, então houve ganho. Então a gente está acreditando. Essa continha ela é bastante importante. Ela é tão importante que nossa demonstração de resultado vai ter uma linha só para ela. Ou seja, a gente vai diferenciá-la de todos os outros ganhos e perdas, né? E vai ter uma linha só para o resultado de equivalência patrimonial. Aí aqui, 1.000. Então, isso é o que a gente faz no lucro. E daí a gente pode, então, deduzir o que é que a gente vai fazer no prejuízo, não é? Então, vamos supor, aqui, momento 1, comprou, aí houve um lucro de 1.000, e vamos supor que no exercício 2, a investida deu prejuízo de 2.000. Certo? Certo. Aí, o que é que a gente vai fazer? Prejuízo. Qual vai ser o nosso lançamento? A gente vai ter que creditar o próprio investimento, ou seja, a gente vai ter que mostrar que o nosso investimento não vale mais 11.000, ele está valendo 2.000 a menos, e a gente vai debitar a própria conta de resultado de equivalência patrimonial. Reconhecendo um débito em resultado é o quê? É uma perda, reconhecendo uma perda de 2.000. Então, é isso que acontece, certo? Certo. E o que acontece, por exemplo, se a investidora, ela teve lucro, só que desse lucro ela resolveu distribuir dividendos. Então, bora ver o que acontece no PL da investida. Vamos voltar para o PL de 10 mil, ela estava com 10 mil, aí ela deu um lucro de 1.000,
Só que ela falou, eu não vou ficar com esses 1.000 todos. Desses 1.000, 500 eu vou distribuir para dividendos. O que acontece com o PL dela? O PL dela, quando ela deu lucro, a gente suponha que vai para 11.000. Só que ela não vai ficar com esses 1.000 de lucro no PL dela. Ela vai distribuir dividendos em 500. Então, na verdade, 500 desse lucro não vai para o PL dela. Vai para uma dívida, né? Ela vai para uma continha de dividendos a pagar, caso ela ainda não tenha pago. Então, vai para o passivo. Então, de igual forma, a gente vai ter que fazer no investimento. Então, veja só. Vamos supor, dividendos de 500. O que é que a investidora vai fazer? A investidora, quando a investida anunciar que vai distribuir dividendos, a investidora vai fazer o seguinte: ela vai creditar o investimento, porque o investimento dela está diminuindo, tal como o PL diminuiu, investimento em 500. E veja só, gente, ela não vai debitar nenhuma conta de resultado, porque o resultado de 1.000 ela já havia computado integralmente. Então, o que é que ela vai debitar? É um direito a receber, dividendos a receber. Em 500. Então, é isso, certo? Aí vocês vão dizer, professora, tá muito fácil, porque o investimento era de exatamente 100%. É muito fácil isso. E se o investimento for de 70%? Aí a gente vai ter que fazer todo o cálculo, não integralmente, mas com 70%. Então, a gente teria que fazer o quê? Deu um lucro de 1.000. Quanto é que a gente vai reconhecer? Debita lucro. Lucro de 1.000. Aí a investidora, ela vai fazer o quê? Ela vai debitar investimento em quanto? Em 1.000? Não, se fosse 70%, ela ia debitar em 700, que é 70% de 1.000. E credita o quê? O REP. Em 1.000? Não, em 700, 70% de 1.000. E assim por diante. Bora ver um exercício. Esse exercício daí é 70%, ótimo, vamos fazê-lo. Porque aí a gente já vê como seria se não for um controle integral, não for um controle de exatamente 100%. Porque 100% é muito fácil, né? Então, vamos lá. A empresa Frete S.A. adquiriu 70% das ações ordinárias da empresa Papel S.A. pelo valor de 1.400. No final do período, a empresa Papel S.A. teve um lucro de 50 e declarou e pagou dividendos de 20.000. Vamos lá. Aquisição. Vamos fazer a contabilidade da empresa Frete S.A., que é a holding, que é a investidora. Então, no momento de aquisição, aqui já é outra coisa. No momento de aquisição, ela vai debitar investimento, os 140.000, e ela vai creditar, não fala, então bora botar em banco mesmo. Banco, 140.000. Ok, no momento que declarou lucro, a gente viu que o lucro vai refletir o PL, logo vai refletir o próprio investimento. Então, o investimento vai aumentar quanto o investimento? Vamos ver. Vai aumentar 50.000? Não, vai aumentar 70% de 50.000. 0,00035. Então, 35.000. O investimento vai aumentar 35.000 e credita a REP, que a gente viu, 35.000. Creditando o REP, que é a conta de resultado de equivalência patrimonial, a gente está reconhecendo o ganho, né? Ok. Aí, o que mais? E depois declarou e pagou. Então, bora botar logo que pagou. Dividendos.
De quanto? 20 mil. Mas é 20 mil que veio pra gente? Não, 70%. Vezes 0,7, 14 mil. Então, o que é que a gente vai fazer? Como ela já pagou, a gente já bota em banco, então, né? Declarou e pagou 14 mil. E o que é que vai diminuir? Vai diminuir a nossa conta de investimento. Pois quando ela resolveu que dos 50 mil de lucro, ela não iria ficar com todo ele, ela ia distribuir 20 mil, o PL dela está diminuindo. E para a gente vai refletir em 70%. Note novamente, eu vou falar novamente aqui, que a gente já havia reconhecido todo o lucro. Então, em momento nenhum, na distribuição de dividendos, a gente vai mexer em conta de resultado. Ó. Não estamos mexendo em conta de resultado, certo? Aí, a questão faz o seguinte, ela pergunta, qual é o valor final da conta de investimento? Então, bora ver, investimento. Ele começou com 140 mil, depois a gente debitou 35 mil e creditou 14 mil. Então, foi para 175, débito menos 14. Vai para 161. Então, letra A seria 161 mil, certo? Aí a letra B pergunta qual é o saldo final do PL da investida. Então, o PL da investida começou com quanto? Se 70% era 140, logo 100% era X. 210? Será? Não, bora lá. Acho que é... Ai, meu Deus. É 200, né? 200. 70x... 200. Então, o PL começou com 200 mil. Depois, houve lucro de 50 mil. Mais desses 50 mil, distribuiu dividendos. Então, o PL ficou 130 mil. Por que tá perguntando isso? 230 mil. Opa, desculpa. Porque se o PL final tá 230 mil, então a continha de investimento tem que ser 70% de 230 mil. Porque é um reflexo do PL. Então, bora ver se acontece isso mesmo. 0, 21, vai 2, 14, 15, 16. Exatamente isso. Então, note que sempre a conta de investimento, ela vai estar refletindo o PL. Então, é para isso que ele pergunta qual é o valor final de papel SA. Então, tentem fazer esse exercício. E qualquer coisa, vocês perguntam no fórum se não conseguir. É o mesmo exercício, aí vocês tentam fazer. Ok, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.